Olá pessoal, sou o Gesley Alves e vamos para mais um React. Vocês pediram, então toma React. Toda quarta-feira, React. Domingo, vídeo produzido por mim, no canal, a minha equipe, para que a gente possa divulgar melhor a nossa Umbanda, a nossa Quimbanda e o nosso trabalho literário também. Hoje o React é do cortes do Isso Não É Podcast. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo completo, do corte que a gente está assistindo aqui, e também o canal do corte e do podcast Isso Não É Podcast, um dos melhores podcasts sobre assunto sobrenatural no YouTube, tá bom? Então vai lá e acompanha eles, vão dar força ao canal dos nossos irmãos, que realmente é um trabalho muito edificante e muito bom. Esse React é como são os pretos velhos quimbandeiros. Só que assim, eu vou fazer com muito medo, tá? Porque quem vai responder essa pergunta é o Wagner Borges. Ele é médium, bem conhecido aí no YouTube, e eu gosto muito do trabalho dele. É um trabalho muito sério, o que ele fala traz muita verdade de vivência, o que eu dou muito maior valor, mas eu tenho medo da resposta, porque apesar dele conhecer a Umbanda, ele conhece a Umbanda de São Paulo, ele não conhece a Umbanda tradicional, ele não conhece a literatura ou não tem um aprendizado da Umbanda dos antigos. Então, o que eu vou tentar? Eu vou tentar podar, acertar o que ele vai dizer, que eu tenho certeza que ele vai dizer algo coerente, mas eu vou trazer um pouco de poda nesse conhecimento, porque para expandirmos mais o entendimento, tá bom? Então vamos lá. Preto velho, muitas das vezes a gente vê ele com o tercinho na mão, tal, ali, né? E as pessoas, elas consultando, conversando com ele. Mas e o preto velho quimbandeiro? Porque existe também, né? Sim, tá dentro de uma faixa de trabalho, cara. Qual que é a diferença do preto velho, esse que a gente está conversando até agora, para esse preto velho quimbandeiro? Olha só, cada entidade se adapta ao contexto onde ela está trabalhando. Que se trouxer algo fora, vai ficar, pode chocar. Então, é o seguinte, Felipe. Existem entidades que estão dentro da atmosfera da Quimbanda, outras dentro da atmosfera da Umbanda, outras com atmosferas mais livres. Você vai ter entidades ligadas a tudo isso. A questão é que vai haver um revestimento daquele movimento dentro da manifestação, porque é o que se aceita ali dentro. E tem o preto velho durante a saída do corpo, que aí não pertence a grupo nenhum. Isso é muito interessante o que ele fala. Não que a Umbanda e a Quimbanda limita a função do preto velho. Não é isso. Essa tal da limitação é cultural. O preto velho na Umbanda e na Quimbanda, ele se manifesta em cima da sua cultura e época. Então, o quimbandeiro, de forma geral, quando ele se manifesta no terreiro, ele pode ser um caboclo quimbandeiro, ele pode ser um boiadeiro quimbandeiro, um marujo quimbandeiro, ele pode ser um preto velho quimbandeiro. Esse sufixo quimbandeiro significa que ele está atrelado à cultura banto, dos quimbanda. Então, o preto velho quimbandeiro, ele está atrelado à sua cultura de quimbanda, do povo banto. Então, diferente desse preto velho que usa o rosário, esse preto velho que usa o rosário, ele está em um tempo diferente, em uma cultura diferente. O tempo do preto velho do rosário é os benzedeiros, as benzedeiras, e eles têm a cultura do catolicismo popular. O quimbandeiro, o preto velho quimbandeiro, ele não está sobre a cultura do catolicismo popular, e sim da tradição de quimbanda, dos próprios quimbandas, do povo banto. Então, em vez de usar um rosário, ele vai usar uma cabaça. Em vez de usar uma cruz, ele vai usar a pemba. Em vez dele usar a pemba branca, sagrada da Umbanda, ele vai usar uma pemba preta, ele vai usar um pó, o pó de uma folha e tudo mais. Então, tem muita diferença, e essa diferença é cultural. Os dois vão fazer milagres, os dois vão se manifestar em cima do próprio ensinamento da Umbanda segundo cada casa, mas o tratamento deles com o consulente é diferente por causa do impacto cultural que eles trazem. Essa é a única diferença. O preto velho quimbandeiro vai falar de coisas africanas.
O preto velho mais típico da Umbanda, esse que se manifesta com maior quantidade, até pelo volume de pessoas, né, que já foram daqui para melhor e tiveram o catolicismo popular como base cultural, eles vão falar mais sobre coisas católicas. Então, um preto velho católico popular, ele vai rezar o Pai Nosso, Ave Maria, e tá tudo bem. O outro não. O outro vai falar de Zambi, o outro vai falar de forças da natureza, o outro vai falar das folhas, dos encantados, dos rambás, eles vão falar dos encantados da própria natureza e tudo mais. São filosofias diferentes. É isso. Se esses espíritos, depois que desincorporam, eles tomam uma outra postura, é cada um por si. Conheço entidades que não mudam a sua postura cultural depois da desincorporação. Outras sim, mas isso não significa que ele não pertence àquela cultura. Ou que aonde ele se manifesta, a Umbanda é Quimbanda, ou a Umbanda que toca as duas coisas, como era antigamente, não limita a entidade em sua manifestação. O que acontece é que as pessoas têm preconceito contra os quimbandeiros por causa da quimbanda luciferiana, por causa da quimbanda satânica, que endemoniaram ainda mais o status de quimbandeiro. Então, você falar que é quimbandeiro hoje, que eu acho um termo errado, que o certo é quimbandista, o brasileiro é quimbandista, quimbandeiro é o angolano, é o curador do povo banto. Esse quimbandista, ele se apropria do quimbandeiro, coloca a sua figura vinculada ao diabo, ao satanás, e isso gera uma recusa para os povos de Umbanda, para as pessoas de Umbanda. E aí sim gera o preconceito de quando essas entidades se manifestam, eles pedem para que mude isso. Aí sim, o preconceito está nas pessoas. A entidade não. A entidade, ela traz a sua cultura e ela é válida. Assim como a cultura do caboclo, que traz uma cultura indígena, é válida, a cultura banto que o quimbandeiro traz também é válida. Esse preto velho quimbandeiro, ele não tem muita ligação ali, então, com a parte cristã. Não tem. O sincretismo ali é diferente. Porque não existe. Não existe praticamente. Existe até um antagonismo em alguns grupos. E sempre lembrando, existem grupos de quimbanda que vão confrontar o cristianismo enquanto doutrina. Sim. Agora, tem quimbandeiro que confundiu tudo, confundiu o cristianismo enquanto doutrina com Jesus. Sim. E alguns chegam a baixar a lenha em Jesus e dá para entender que ele estava querendo baixar a lenha na religião, mas misturou tudo. Veja, eu não sou cristão, não sou nada. Jesus é um arraso, cara. O ensinamento de Jesus é incrível. Jesus não era cristão, porque o cristianismo nem existia na época dele. O cristianismo é a doutrina dos homens em cima do ensinamento de Jesus. Alguém pode adorar Jesus, o ensinamento de Jesus, e não seguir o cristianismo. Exatamente. A outra pessoa pode gostar do Buda e não seguir o budismo. Segue o ensinamento de um grande mestre. Então, tem que saber fazer essa diferenciação, que tem quimbandeiro que misturou tudo. Porra, Jesus é um arraso, cara. Que história é essa? E eu não sou cristão, não sou nada. Agora, as doutrinas dos homens, e cada um tem a sua, e de repente alguém é cristão, está escutando o outro fazer isso. Por exemplo, você pega um fundamentalista cristão que ataca alguém da área afro-brasileira, é intolerância. Mas você pega um quimbandeiro que ataca o cristianismo, é intolerância também. Lógico que é. Então, o problema não é a religião, é o ego das pessoas. É o ego. Eu concordo muito com isso, mas nem todo ensinamento de Jesus é positivo, tá? Precisa de uma leitura mais crítica da figura de Jesus para dizer que realmente nem tudo que ele ensinou ali foi bacana. Se não colocar no contexto histórico, são ensinamentos maravilhosos, mas se você colocar no contexto histórico, é um desastre muito grande, principalmente pros judeus da época, pros hebreus ali da época. Jesus é um antissemita, tá? Basicamente é isso. Depois a gente pode ter um outro vídeo pra gente debater mais sobre isso, mas Jesus era um antissemita, tá? A criação de Jesus. Jesus como personagem histórico não é tão legalzinho não, tá? Jesus como ficção, mitologia cristã é maravilhoso, porque tira do contexto histórico e fica somente o contexto dele como salvador. Mas quando o preto velho, isso que é interessante, quando o preto velho ele pega a imagem de Jesus para ele, primeiro que não é somente um sincretismo. A gente imagina que sincretismo eu vou trocar uma imagem pela outra.
Sincretismo não é só isso, não. Isso é só 1% do sincretismo. Sincretismo, como diz a sociologia, é quando você mistura ao ponto de se confundir. E isso só acontece porque há reconhecimento no símbolo apresentado agora. Qual foi o símbolo apresentado para as pessoas escravizadas? Jesus o Salvador. Por que essas pessoas acreditavam em Jesus o Salvador? Que a ele foi dado o nome de Senhor do Bonfim, foi dado de São Bento Pequeno e tudo mais. Por que é dado esses nomes e é aceito na comunidade preta? Porque a história contada de boca a boca dos padres sobre Jesus remetia àquele povo uma vitória sobre o sofrimento. Jesus foi chicoteado, Jesus foi perseguido, Jesus foi morto, Jesus ressuscitou. E um dia ele vai voltar para libertar o seu povo. Agora pega essas colocações e coloca na vida de um escravizado. Ele está sendo chicoteado, ele está sendo perseguido, sua família é perseguida. Ele provavelmente vai morrer em uma senzala, em um pelourinho, que é um tronco no meio da praça que eles maltratavam as pessoas escravizadas. Muitos morreram. Na filosofia Banto, existe a redenção do espírito. Então eles vão se redimir e vão voltar com força para salvar os seus. O que a gente faz na Umbanda e na Quimbanda desde a senzala? A gente chama os ancestrais para darem força para nós superarmos a nossa dificuldade. Então, Jesus, da forma com que foi apresentado para essas pessoas escravizadas, era uma pessoa perfeita para simbolizar a sua própria luta. Olha, ele está passando a mesma coisa que nós, ele triunfou espiritualmente. Nós também. Nós estamos sofrendo aqui e vamos triunfar espiritualmente. Então, o sincretismo que esses pretos velhos que na Umbanda eles trazem, não é sobre a figura católica apostólica romana de Jesus o Salvador, não. É sobre o símbolo Jesus que remete ao sofrimento que eles mesmos estavam vivendo. Então esse é o fenômeno, é por isso que o Preto Velho valoriza tanto a imagem de Jesus e de alguns outros santos, que aí vai dependendo da região, que vão dar fortalecimento a essa batalha. Eles não tinham tantas opções assim. Então a diferença desse Preto Velho para o outro é que o outro não conheceu um padre para dizer para ele sobre esse Jesus. Então ele traz a sua tradição muito limpa, a sua tradição bem original. Por isso que a gente fala que os pretos velhos quimbandeiros, eles são mais antigos, porque eles se remetem ao início da escravidão, quando o povo banto chegou aqui em inúmeros barcos, navios, tumbeiros. Foram milhares de pessoas que vieram aqui. Já esses pretos velhos católicos populares, eles são a minoria. A gente vai pegar a partir de 1850, quando começa o movimento abolicionista, e a gente percebe que mais pessoas escravizadas conseguem a sua liberdade, conseguem exercer melhor a sua fé, conseguem exercer, principalmente no Nordeste, a sua benzedura, a sua cura e tudo mais. São duas expressões de tempo diferente para o mesmo tipo de povo, para o mesmo tipo de cultura, para o mesmo tipo de etnia. Por isso que tem essa diferencinha. Mas assim, sabe uma coisa que eu acho interessante? Que quando a gente, pelo menos na minha opinião, a pessoa ela não precisa saber de tudo, tá? Ninguém é sabedor do todo. Mas se você vai adentrar uma caminhada espiritual, uma jornada espiritual, seja ela dentro do cristianismo, do budismo, da Umbanda, da Quimbanda, do luciferianismo, por aí vai, eu acho que você tem que ter, primeira coisa, é a responsabilidade. Sim. Né? Você tem que ter responsabilidade porque você vai adentrar uma egrégora. Se você quiser se tornar um dirigente espiritual, ou seja, cuidar de pessoas, fazer trabalhos para pessoas, o que seja, você tem que ter essa responsabilidade, porque talvez um ator teu acaba com a vida de uma pessoa. Exatamente. Por aí vai. Exatamente. Essa responsabilidade vem em 2 atos. O primeiro ato é se preparar, e essa preparação vem a partir do estudo. Você não é obrigado a saber de tudo, mas é a sua obrigação buscar o máximo de conhecimento. A segunda parte é a prática singela daquilo que você deseja. Umbanda é Umbanda.
Se você quer ser um bom sacerdote de Umbanda, dedique-se a Umbanda. O que você vai fazer no Candomblé, na Quimbanda, na Jurema? Vai para visitar. Mas se você quiser ser bom naquilo, dedique-se somente àquilo. Até porque a sua vida é limitada, o seu tempo é limitado. Quer ser bom, a responsabilidade vem disso. Eu já cansei de ir em terreiros que tem lá 3 religiões misturadas. Eu saio fora. É o pai de santo, é o pai de santo do Candomblé, é o pai de santo da Umbanda e é o pai de santo da Quimbanda. Eu falei, sai fora. Esse pai de santo, no mínimo, sabe o mínimo de cada um. Sendo que eu sei que para saber o básico, o suficiente para você ser sacerdote daquilo, exige muito tempo. E não parece que eles querem aprender. Não parece que é tudo na intuição. Eu aprendi a fazer uma coisinha, já ligo aqui, já faz uma ligação mental ali, já liga tudo e acha que sabe. Como a nossa religião não tem um livro base, não tem uma doutrina base, isso se torna um carnaval. Cada terreiro faz da sua forma. Beleza, faz da sua forma, mas há consequências. E isso nós temos que observar. Nós só colocamos os pés aonde nós temos certeza, e a certeza vem disso. Se você quer um bom terreiro de Umbanda, vai aonde só toca Umbanda. Você quer um bom terreiro de Candomblé, vai aonde só toca Candomblé. Você quer um terreiro só de Quimbanda luciferiana, vai então no terreiro de Quimbanda luciferiana para você ter o melhor ali. Se misturou as coisas, sai fora. Com certeza a pessoa, ela sabe o mínimo de cada um daquilo ali, então não tem responsabilidade nenhuma. E eu vejo... Não consigo enxergar só como intolerante, mas gente burra. Né? Hoje em dia eu já tenho muita tranquilidade para explanar da maneira clara como eu vejo e sinto algumas coisas. E tem gente, não tô falando só que existe só de um lado, não. No cristianismo tem muita também gente burra, sabe? Muita. Mas eu vejo gente burra que bate no peito para afirmar a sua burrice, cara. Sabe? É aquela pessoa que gosta de ser burra. É o burro que se esconde atrás da doutrina. Pô, não, é o burro orgulhoso de ser burro, parece. Pô, foi o que você falou agora. Muita gente mete pau no cristianismo e por aí vai. E, cara, o cristianismo matou muita gente. Eu acho que não só o cristianismo, essa questão da burrice. Vamos lá pra questão da burrice. O problema não é nem ser burro. Porque quando a pessoa é burra, a gente entende, a gente percebe ali. E às vezes até naquela burrice, se tiver a intenção, a mediunidade por trás, trabalhando, beleza. Mas o pior é o burro, o ignorante, que simula inteligência. Aquele que copia textinho do ChatGPT, do Google, de um livrinho aqui, do livrinho ali. Aí ele simula inteligência, aí ele engana os burros. Esse é o pior deles, quem simula a inteligência. E tem muitos em todas as religiões. Em toda a esfera da sociedade tem essas pessoas. E um grande exemplo disso são os nossos políticos. Os nossos políticos simulam inteligência o tempo todo, mas não passam de um bando de gente burra que não sabe governar nada, nem as suas próprias casas. Mas eles conseguem nos enganar. E aí a gente vota neles e é por isso que eles estão lá. É um ótimo exemplo da sociedade. Na religião também acontece da mesma forma. Você acha que, por exemplo, o Edir Macedo é burro? Ele é inteligente pra caramba. Só que ele aprendeu a simular fé. Ele simula fé e ele engana os outros. E ele é o pastor mais rico do mundo, é o Edir Macedo. O cara conseguiu roubar dos fiéis evangélicos bilhões de reais e vive a vida mansa, enquanto o mestre Jesus ensina a não acumular tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, e sim juntar tesouros no céu, aonde nada dessas coisas roubará, né? Nenhum ladrão roubará. Então, sim, vai contra. Então não é questão de religião. Tem muita gente que faz mesmo isso para se aproveitar. A Quimbanda, a Umbanda, o Candomblé, no cristianismo, no budismo também tem isso, no hinduísmo, no Hare Krishna. Em todo canto tem isso. Sempre tem os aproveitadores. Nós devemos saber filtrar essas pessoas. Mataram em nome de Cristo, mas não foi Cristo que matou. Isso. Cristo não mandou matar. Você vai ler sobre Cristo. Você não vai ver Jesus empurrando ninguém numa fogueira da Inquisição. Não, nem cara. empurrando a fogueira. Você não vê batendo em homossexual. Não, você não vê nada disso. Tem um livro muito bom que chama... Puxa o microfone só. Tem um livro muito bom que se chama Aglon.
Os Espíritos do Mar. Não sei se é um livro Esse é o livro do Ranieri, um do Rafael livro Ranieri. kardecista, que conta a história de quando um mentor levou o Júlio Verne espírito e o André Luiz para o fundo do mar para ver o que acontecia com os espíritos que desencarnavam no fundo do mar. Pega esse livro para ler, ele é fininho, ele é maravilhoso. Chegou lá, alguns soldados do mar espirituais, eles pareciam peixes, né? Eles se plasmavam de homens peixes. E o mentor ali, o Júlio Verne e o André Luiz, conversando com esses soldados e com os generais, falando de Jesus. Falando, olha, a gente está aqui em nome do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles eram opostos a Jesus, mas não era por isso que eles não respeitavam. Eles chamavam Jesus de Cordeiro, porque tem a coisa do sacrifício. E eles falavam, aqui a gente é em nome da justiça. A gente não mas ficava claro que eles não entendiam o que é o amor. E Jesus é amor, né? O ensinamento dele é amor. Esse livro é essencial para você entender o porquê da importância do que ensina o amor, mas coligado à justiça, né? Então a gente fala de quimbanda, fala de pessoas que são opostas, mas é outro tipo de oposição, é uma oposição que te leva para cima, né? Sim, porque você pode ser, a gente tava comentando, a pessoa, o quimbandeiro, um bandista, satanista, luciferiano, qualquer pessoa que seja, ela pode ser contrária total ao cristianismo, cara. E ela pode realmente falar, ó, não gosto porque tem isso na história, não gosto. Não é algo que me apetece, sabe? E é lógico que dentro do seu terreiro, dentro do seu tempo, cada um faz o que quer, até onde não afete as pessoas que lá estão. Mas assim, e eu não tenho nada contra. Cansei de receber aqui gente que... Você sabe, a gente recebe muito quimandeira aqui, e quimandeiras que respeitam. Sabe? Tipo, não curto a egrégora cristã e dane-se, sabe? Maravilha, do jeito que eu tô, continuo. E pra mim não é a pessoa, ela não precisa curtir de fato também Jesus Cristo. Ela pode não curtir realmente um lado mais amoroso da vida, ela pode querer ser guerra o tempo inteiro. É da opinião, é da pessoa. Só que assim, cara, não seja burro, porra. Não venha, é o que você falou, só não misture alhos com bugalhos. Vai misturar Cristo com cristianismo. Mas quem que é o cristianismo sem Cristo? Não é porra nenhuma, realmente. Só que assim, o que fizeram em nome de Cristo dentro do cristianismo não se atribui a Cristo. Não. É simplesmente assim. Bom, eu discordo, tá? Jesus histórico, não é esse Jesus do amor. Jesus do amor é uma construção, tá? Mas vamos lá. Aqui, até apareceu aqui pra mim, ó. O Antônio Miranda, aconselho vocês assistirem os vídeos dele. É um ateu declaradíssimo sobre todas as crenças, mas o cara traz leituras fantásticas sobre a Bíblia, sobre as coisas. Aconselho muito assistir os vídeos do Antônio Miranda, me edifica muito. Eu vi aqui também, pretos velhos são mesmo pretos e velhos do conhecimento da humanidade. Se você quer que eu faça o react desse vídeo aqui, deixa aqui nos comentários, porque eu sinceramente não curto muito esse canal, mas se vocês quiserem eu vou fazer, e eu tenho até medo de fazer, ó. Você vê que eu assisti um pouco, mas não aguentei assistir. Mas se vocês quiserem eu faço o react deles, que eu sei que vocês curtem também esse canal. Mas eu queria mostrar outra coisa aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint de aula pra vocês verem uma coisa. Essas aulas que vão aparecer aqui para vocês, elas estão divulgadas no meu curso de aprimoramento mediúnico. Eu não vou dar essa aula aqui para vocês, mas são muitas coisas. Vamos lá para a parte de preto velho. E a gente vai aqui, achei. A gente tem uma aula especial sobre a linha de Yorimá. Eu deixo lá muito bem explicado, aí eu explico a diferença da linha do Congo, a linha dos africanos e Yorimá, que é uma coisa que pega muito aqui na Umbanda. A diferença de vovô, de pai, de tio, a diferença de tia, de vovó e de mãe. Tem essa diferença na nossa cultura, mas eu quero adentrar isso aqui. Isso aqui é um esquema que eu elaborei para a gente melhor entender como funciona a linha de Yorimá.
que é uma linha bastante extensa. Eu trago aqui a história de como começou com os africanos, e a própria linha de Orixá, ela se dividiu em 3 esferas menores, que é a esfera de nação, a esfera africana e a esfera da fé. Desculpa, a esfera africana não, a esfera dos saberes, nação, saberes e fé. Como surge a linha de Orixá nos africanos, porque é da cultura banto, África, ela ainda adentra os quimbandeiros, que foram os fundadores da nossa religião. São os quimbandeiros da Angola. Então, quando a gente tem a manifestação do preto velho quimbandeiro, ele ainda está na esfera de Orixá, que traz a cultura africana baseado na sua nação. Qual é a sua nação? Angola. Então eles trazem esse aspecto de quimbanda. Aí nós temos os pretos velhos da fé, que são aqueles pretos velhos que têm ligação com o catolicismo popular. Tem os pretos velhos de nação, que são aqueles que trazem a sua cultura de nação africana muito mais forte, tipo Guiné, Cambinda, Pai Luanda, e assim vai. E os pretos velhos dos saberes, que são aqueles que meio que misturam um pouco de cada coisa, ou simplesmente não liga, não tem identificação com religião ou com conceito filosófico, cultural nenhum, mas ele se manifesta baseado nos seus próprios saberes pessoais, porque nem todos também foram religiosos. Nós temos, como hoje tem pessoas que não são religiosas, mas são espiritualizadas, os nossos pretos também são assim. Então tem muita gente que não se apegou a cultura nenhuma, tem muita gente que não pegou a fé nenhuma, mas ela traz o seu próprio saber. Elas viveram anos, elas têm os seus saberes populares e elas trazem para nós. E aqui, dando um spoilerzinho, através da esfera menor dos saberes e da fé, cria-se a de Iori. Então, para a gente melhor saber, os pretos velhos quimbandeiros também são pretos velhos, só que eles estão numa esfera diferente, de uma cultura diferente, porque eles são os patriarcas, eles são os fundadores da linha de Orixá e da religião que nós tanto amamos. Então, ter preconceito contra um preto velho quimbandeiro é a mesma coisa de ter preconceito contra o tranca-ruas, o marabou, o tiriri, porque nós achamos que eles pertencem a uma outra banda e logo não corresponde aos saberes da Umbanda. É um erro muito, muito, muito ignorante isso aí. É um erro fadídico. Não podemos fazer isso. Ó, deixa eu puxar pra cá pra vocês verem isso aqui. Interessante mostrar. Isso aqui. E aqui. Pronto. Tá? Vai ficar meio feinho, mas vocês vão conseguir ver. Tá? Acertei. Ó. Olha a quantidade de aula. Desde a hierarquia, como é que funciona, a hierarquia dos guias, mentor espiritual, guia-chefe, tudo isso está lá no cursinho. Aí tem as linhas, a linha de Orixá, tem a linha das crianças, tem a linha de demanda dos alguns guerreiros de Umbanda, tem a linha das matas, a linha de Tupã, que eu explico a linha das matas e a linha de couro, os 7 reinos. Explico tudinho, coloco as questões históricas que dão origem a essa linha, a questão dos equilíbrios, aqui no caso a linha das matas dos caboclos, depois a linha de couro, depois a linha do progresso, dos ciganos, os ciganos do Oriente e também os ciganos nômades. Explico também toda a sua origem histórica, energética, como é que funciona, tudo mais. É um trabalho bem extenso, tá lá no curso. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, para quem tem interesse de aprender mais sobre Umbanda. A linha de Tarimã, que vai surgir os marinheiros, os jangadeiros. Conto como surge historicamente essa linha, com o nosso grande herói Araribóia, também o nosso herói João Cândido, lá na revolta das Chibatas. Explico o movimento de radiação que essas entidades fazem, falo exatamente de cada entidade, marinheiro, mariana, capitão, pescador, jangadeiro, pirata e tudo mais, os indígenas nessa linha, falo sobre o dragão do mar, outro herói também dessa linha e tudo mais, falo da linha do Nordeste, onde falo historicamente como surge essa linha, falo dos baianos, das baianas, dos cangaceiros, dos bandeirantes, do
dos caboclos, boiadeiros, que aqui também se manifestam e tudo mais. E também falo sobre a linha de Ganga, que é a linha dos Exu das Pombogiras. Explico como eles lidam com a gente, como é que o efeito, explico a questão das duas bandas, explico os 3 fundadores da Quimbanda, Ganga, Gila, Calunga, explico como funciona o umbral por camada, a cidade de Quimbanda, explico os 7 reinos, explico tudo. Aqui no caso seria o símbolo da cidade de Quimbanda lá, explico a linha branca, explico a linha vermelha, explico a linha preta, explico quem é os compadres, que são os Exus, a diferença de Exu Orixá para o Exu entidade, que um não é o outro, que cada um tem a sua própria essência na sua cultura. As comadres, que as comadres não são a Pombonidila, ao contrário, são entidades próprias, o poder feminino e tudo mais. Então, assim, só esse capítulo, tá? É só um capítulo esse. São mais... Cara, eu acho que deve estar com mais 30 a 50 horas o curso. É muita informação. Então, para você que tem interesse, vai lá. Vale a pena, tá? Mas isso aí para quem quer aprender Umbanda, quem quer aprender de verdade a Umbanda tradicional, a Umbanda antiga, a Umbanda que tem base histórica, sem fantasia, sem romantismo. Mas voltando pro vídeo, muito obrigado pelo canal. Isso não é podcast, eu vou voltar com esses vídeos, porque é muito interessante os cortes dele e tá aqui na descrição, tá bom? Vou deixar um videozinho aqui para você continuar a maratona no nosso canal. Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.